Defenda sua tese. O pensamento jurídico elaborado nas universidades, inédito para a TV. Muitos as consideram as mais antigas profissionais da história da humanidade. Se assim podemos afirmar, também podemos confirmar que é a função mais antiga a não ser reconhecida pela lei dos homens. Sem dúvida, elas exercem a mais difícil das profissões, onde o convívio com o preconceito e a discriminação é uma constante. A intenção de várias instituições e organizações não governamentais espalhadas pelo país é a busca de reconhecimento como classe trabalhadora e social, em um discurso uníssono pelos direitos humanos e do trabalho. Enfim, a busca de uma categoria por cidadania. As vozes das mulheres profissionais do sexo sobre a legalização do seu trabalho, discurso e gênero, tema da dissertação do mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, Sandro Xavier da Silva, nosso expositor do Defenda Sua Tese dessa semana. As vozes das mulheres profissionais do sexo sobre a legalização do seu trabalho, discurso e gênero. Tema da dissertação do mestre em Linguística Sandro Xavier da Silva, apresentada na Universidade de Brasília em junho de 2008. Participam do debate Marlene Teixeira Rodrigues, doutora em Sociologia e mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, e Marlos Augusto Melec, juiz do trabalho e professor universitário. Ouviremos a dissertação As Vozes das Mulheres Profissionais do Sexo sobre a legalização do seu trabalho, discurso e gênero, com Sandro Xavier da Silva. Uma saudação a todos, William, Dr. Marlon, professora Marlene. Eu vou tentar, nesse breve espaço, mostrar para vocês um pouco do que foi feito num período muito longo. Então, o tema da prostituição envolve muitas questões que são ainda difíceis para a sociedade. E nós começamos fazendo a dissertação, que foi feita com uma pesquisa etnográfica, onde a gente teve envolvimento com as participantes, aquelas que deram as entrevistas e tudo mais, e dividimos em alguns capítulos que eu quero mostrar brevemente para se entender como que foi o caminho da pesquisa. No primeiro capítulo eu falo de sexo e prostituição, que tento mostrar a dificuldade de se tratar de sexo, de se tratar de prostituição na sociedade, não só hoje, mas é muito histórico. E falo sobre o uso do sexo como prazer, como dominação masculina. Um teórico francês chamado Pierre Bourdieu, ele trabalha muito com a questão da dominação masculina e que envolve também o sexo. Sexo como mercadoria, as mulheres também como mercadoria, inclusive em momentos que o sexo envolve espólio de guerra, quando uma civilização invadia a outra, destruía, e as mulheres e as filhas daqueles que eram derrotados eram utilizadas como prêmio para a sua vitória. Nesse caminho de falar de sexo, de falar de prostituição, parcelas da sociedade buscam liberdade. Aí vem os direitos das mulheres, e junto com esses direitos, os caminhos de grupos minoritários também vão buscar aceitação, entre eles, inclusive, o campo da prostituição. E aí vem a promoção da cidadania, vem organizações que trabalham com essa promoção, as organizações, por exemplo, a Da Vida, que trouxe o trabalho com a Daspu, muita gente conhece aquela grife das prostitutas, lançou um jornal chamado Beijo da Rua, a Rede Brasileira de Prostitutas, e uma série de outras organizações às quais elas estão ligadas também, internacionais, latino-americanas. Com esse trabalho, as prostitutas conseguiram, com o governo, um caminho para que essa profissão fosse aceita, fosse legalizada, ela fosse reconhecida. E aí, já no Ministério do Trabalho e do Emprego, nós encontramos, sob a definição 5198, o Código para Profissional do Sexo. E lá nós vamos ter uma série de definições, uma série de nomenclaturas para a profissão e uma série de atividades que essa profissão vai realizar. Isso ficou no primeiro capítulo. No segundo capítulo, para a nossa base teórica também, nós trabalhamos a questão de gênero e a questão de agenciação, ou seja, como é a diferença de masculino e feminino
acontece na sociedade. Trabalhamos algumas teóricas de gênero, especialmente Deborah Cameron, Claire Walsh e também, mais especificamente, Mary Talbot. A Mary Talbot vai fazer uma diferenciação entre a questão de gênero, que eu coloquei num quadro, e esse quadro ele vai mostrar a diferença de sexo e de gênero. Isso tudo a partir dos estudos de Mary Talbot. Ela fala que o sexo ele é biologicamente estabelecido, né? A pessoa já nasce com o seu sexo estabelecido. O gênero não, ele é socialmente construído. A pessoa vai ser mais masculino ou mais feminino a partir do que ela vai construindo na sociedade, na família naturalmente. O sexo é determinado pelos genes, pelos hormônios, e o gênero já é aprendido culturalmente. O cromossoma masculino, referindo ao sexo, ele determina o sexo desse novo ser. Ou seja, se for Y, as gônadas se desenvolvem em testículos. Se for no caso de X, então serão ovários. Já para gênero, não. As características masculinas ou femininas, elas são adquiridas na percepção do que é afirmado pelo contexto onde a pessoa vive. O sexo é essencialmente binário, você vai ter macho e fêmea, você não vai poder diferenciar disso, né? Você não pode falar mais macho ou mais fêmea. No caso do gênero, não. Ele não se determina assim antagonicamente. Por isso, nós podemos falar de alguém que tem traços mais masculinos ou tem traços mais femininos. Então, essa diferença entre sexo e gênero, ela é importante porque a gente pode entender o quanto a gente ainda tem hoje uma opressão no campo do gênero feminino, né? Uma determinação, um estereótipo que se cria da ação da mulher na sociedade. Isso vai influenciar também na ação das próprias prostitutas, porquanto são mulheres. Não que não tenha hoje quem trabalhe, né, com sexo, do sexo masculino, mas a gente trabalhou especialmente com as mulheres. E partimos então para a análise de discurso crítica, que é o nosso arcabouço teórico. A gente trabalha com análise de discurso crítica e especialmente a vertente que é trabalhada por Norman Fairclough, é um professor que trabalhou muito tempo na Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Ele hoje é aposentado, mas ainda é o maior teórico que a gente tem na corrente britânica da análise de discurso, né? E para deixar assim, basicamente como a análise de discurso trabalha, ela vai verificar que o texto ele está envolvido dentro de um contexto, né? Que a língua faz parte de uma prática social. Portanto, para você compreender a língua, você precisa entender como aquela sociedade funciona. E isso vai acontecer não só na língua portuguesa, você precisa conhecer o Brasil ou Portugal, seja lá o país que vai trabalhar, com que você vai trabalhar, mas como a língua ela é também fragmentada dentro da própria linguagem, você precisa conhecer qual é o grupo que está falando para você aprender dali o que se falou especificamente. Então, por isso, nós precisamos conviver mais ali onde trabalhavam as prostitutas, com elas mesmo, para poder compreender o sentido do que elas falam, né, especificamente. Então, a análise de discurso crítica, a partir mais basicamente dessa teoria, é o que vai ser, então, o arcabouço teórico para que a gente possa analisar as entrevistas que foram feitas, né? A metodologia de pesquisa, como eu falei, ela trabalhou com etnografia, nós fizemos entrevistas, né, semi-estruturadas, onde aí aquele que faz as perguntas, ele tem liberdade para poder depois tratar mais o tema e pesquisar ali junto com elas também, se em algum momento teve alguma pergunta que surgiu e que foi significativa para surgir dados, né? Então, a gente vai também fazer essa pergunta, né? Não são perguntas direcionadas para que só responda sim ou não, né? Nós precisamos de discurso para analisar o discurso, né? Também trabalhei com categorias, especialmente, que nós chamamos de seleção lexical e intertextualidade, ou seja, as palavras que elas vão selecionar, o que essas palavras significam, né? E também a intertextualidade, onde elas vão trazer textos recorrentes
de outros ambientes para poder falar na sua entrevista. Então, é importante saber, nesse momento, que as palavras às vezes saem da boca delas, mas às vezes o significado, pelo que a gente percebeu, no caminho do sexo e da prostituição, no caminho do trabalho de gênero, né, o que essa palavra realmente quer dizer e o que ela estaria reproduzindo a partir do discurso dela. Então, no discurso delas, nós vamos perceber também alguns discursos paralelos, né? Ela pode estar reproduzindo ali um discurso religioso, que é altamente moralista, ela pode estar reproduzindo um discurso da família, um discurso jurídico, um discurso que pode estar caminhando paralelamente e que ela traz essa recorrência porque ela vive naquela sociedade e porque ela vai naturalmente reproduzir aquilo que a sociedade fala, né? Então eu queria, para a gente passar a entender mais ainda do que foi feito, né, do que a teoria e tudo mais, que talvez depois que a gente estiver interessado pode olhar melhor, voltar um pouco do que foi o resultado, né, da pesquisa. Então, eu quero trazer para vocês agora do que eu pude recuperar a partir das entrevistas com relação às respostas que elas deram para as questões que eu pude fazer. Então, para que pudesse oferecer o corpus, eu entrevistei quatro profissionais e elas tiveram que me responder, eu estou procurando aqui as questões para dizer para vocês, elas tiveram que me responder as questões que nós montamos com relação à entrevista, né? Isso nós queríamos pegar nas entrevistas delas, no discurso delas, onde estava ali a questão de gênero, onde estava a questão, a opinião delas sobre a legalização do trabalho, e ali a gente aprender um pouco do que isso podia dar resposta como o que ia sair depois das entrevistas. Então, as questões que foram montadas, elas foram divididas em blocos para que falasse um pouco da identidade dela como mulher, da identidade dela como profissional, da opinião dela sobre a legalização e sobre a própria profissão e um pouco de gênero. Isso aí a gente ia captar em todas as respostas, né? Os blocos ficaram assim, ó, de onde você é, há quanto tempo você mora aqui, conte como foi a sua infância, quantos anos você tem e você estudou até que série. No outro bloco, há quanto tempo você trabalha na profissão, em que local você trabalha na profissão, como você vê o seu trabalho e que tipo de apoio você recebe de sua família. Aí a gente poderia pegar um pouco mais, né, da identidade dela como profissional. E no terceiro bloco, o que você acha da definição do trabalho de profissional do sexo, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que você acha do trabalho das organizações que apoiam profissionais do sexo e o que você acha de contribuir para a Previdência como profissional do sexo. E, por fim, uma pergunta para que pudesse acrescentar um pouco mais a parte de gênero, de diferença entre gêneros, né? Como é o trabalho dos homens na profissão, como elas veem o trabalho dos homens na profissão. Bom, eu fiz entrevista com algumas profissionais do sexo, né? Eu selecionei 4 para que colocasse na pesquisa, para que fizesse a análise na pesquisa, e as outras foram descartadas porque o resultado da entrevista não conseguiu ser significativo, no sentido de que algumas disseram simplesmente não, sim, talvez, né? E aí as respostas não foram significativas e foram descartadas, né? Então eu fiquei com 4 informantes. É bom salientar também que a pesquisa qualitativa, ela não se preocupa com a quantidade, né, de pessoas que vão responder a entrevista, né, como uma pesquisa que vai mostrar porcentagem. Então, a análise de discurso, uma pesquisa etnográfica, ela vai levar em consideração o ambiente e aquelas informantes como representantes daquele ambiente, né? Ainda na semana passada eu estava conversando com outro colega meu que é pesquisador também, de análise de discurso, trabalha com etnografia, dizendo para ele, se eu tivesse entrevistado, como entrevistei 4, se eu tivesse entrevistado 50, levando em consideração que a pesquisa ela é qualitativa, eu iria ter uma reprodução dos mesmos dados, porque essas mulheres elas vivem no mesmo ambiente
e elas vão reproduzir a mesma linguagem. Ele olhou para mim e falou, olha, isso que você está dizendo é muito sério, né? Tem que ter uma prova. Eu falei, eu estou te dizendo porque, como o trabalho foi etnográfico, eu convivi com outras, perguntei coisas em off também, então isso leva em consideração que elas estão trazendo aquilo que o próprio grupo diz, né? É claro que isso talvez seja uma afirmação muito nova, né? Como resultado, eu só queria deixar destacada a questão do silêncio, né? O silenciamento. Uma das teóricas com quem eu trabalhei, a Deborah Cameron, ela fala desse silenciamento da voz de alguns grupos, especialmente da mulher, que ela trabalha com gênero, e do apagamento de algumas identidades. E isso ficou evidente quando nós montamos a questão de pesquisa. Parecia que aquela pergunta, fale um pouco da sua família, da sua infância, ia dar muito dado. Foi o contrário, né? Algumas falaram, foi boa, foi muito legal, foi normal, palavras que talvez possam estar aí sem significado nenhum, né? Nós encontramos muita importância com relação à família, muita importância com relação à figura paterna, e importância também dos estudos. A família repete sempre para elas, você tem que estudar, você tem que vencer na vida e ter um diploma. Ele é um significado disso, né? Muitas diziam, eu já terminei os estudos. Isso significava, terminou o 2º grau. Terminei, já acabei os meus estudos, né? Encontramos uma necessidade de camuflar esse trabalho também no resultado, como resultado. Encontramos dificuldades de se apresentar como profissional do sexo e um dado significativo, que foi o apoio ao trabalho das organizações. Contudo, eu não sei se eu estou preparada para aparecer com isso, né? E uma até na entrevista falou assim, olha, eu vou ter a minha carteira assinada como profissional do sexo e vou dizer lá no lugar onde eu vou comprar uma geladeira, você trabalha com o quê? E na minha carteira de trabalho está lá profissional do sexo? Não, Deus me livre. Então esse foi um dado muito significativo. Eu acho que como final a gente percebeu que a sociedade precisa conversar muito mais sobre isso, né? Conversar bastante sobre o assunto. E é um assunto que ainda não temos respostas prontas, mas é um assunto que certamente precisa surgir mais, né, para que as pessoas possam falar sobre ele. Obrigado, Sandro. Passamos agora às primeiras considerações do programa Defenda Sua Tese. Eu gostaria de começar com a doutora em Sociologia e mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, Marlene Teixeira Rodrigues. Professora Marlene. Eu quero primeiro agradecer o convite e dar os parabéns ao Sandro pelo trabalho, né? E a primeira congratulação, digamos assim, eu acho que o primeiro valor do seu trabalho é dar voz, né, a pessoas, a mulheres que não costumam ter voz. E eu tenho trabalhado há algum tempo com o tema e eu acho que essa é uma questão muito relevante, né? São sujeitos, são sujeitas, talvez, melhor dizendo, que não têm o seu reconhecimento no campo da cidadania e esse reconhecimento implica, muitas vezes, né, em não garantir direito de fala e não garantir legitimidade nessa fala. Então, acho que essa é uma primeira questão. E a outra é que esse é um campo marcado, né, por algumas características muito peculiares na contemporaneidade, e aí, para mim, é uma questão muito clara, embora, né, a gente tenha essa tendência a pensar a prostituição como alguma coisa que perpassa toda a história da humanidade, eu não a vejo assim. Eu acho que é um fenômeno fundamentalmente datado e histórico, e a marca, né, histórica da prostituição na contemporaneidade é o estigma, né? É ela fazer parte de um mercado do sexo, né, que antes eu acho que não se colocava, e o estigma que marca a atividade e que não é uma característica que está presente em todos os momentos da história. Não é à toa que a gente tem a figura da Lilith, né, que é uma deusa e que é associada à utilização do sexo, né,
no mesmo sentido da prostituição, ou seja, como mercadoria. E uma outra característica que eu acho importante nesse universo, né, e hoje está muito presente, e que o seu trabalho eu acho que traz, é a questão do segredo. Né? É uma atividade marcada pelo segredo e que precisa do segredo para subsistir, seja em decorrência do estigma, né, que a atividade provoca, a hora que você vai fazer a discussão da legalização. Essa é uma característica que aparece muito forte, porque é um dilema que as mulheres vivem, né? Ao mesmo tempo, ter reconhecido a sua atividade, mas é uma atividade marcada pelo estigma e, portanto, né, assumir para si esse estigma na sociedade. E a outra é do próprio... das próprias relações de gênero que hoje nós temos e que faz com que o sexo seja direito dos homens e não das mulheres, né? E que, portanto, ter uma atividade sexual sem fins reprodutivos, né? Ou dentro do universo do matrimônio é considerado possível hoje, mas não envolvendo a mercantilização. Né? Então, já não há mais um tabu tão forte em relação à virgindade, a sexo antes do casamento, né? Ou dentro de relações afetivas não matrimoniais. Agora, quando isso envolve a mercantilização, e mais do que a mercantilização que envolve o corpo, né? Isso dentro das representações sociais hegemônicas hoje em relação as relações entre mulheres e homens, isso não é permitido às mulheres, né? E isso recai sobre as mulheres envolvidas na atividade de uma maneira muito forte. E a outra questão, eu acho que é importante também, e que vai dizer da questão da legalização, que seu trabalho aponta, e que eu acho que talvez o Dr. Marlos possa tratar um pouco melhor, que é a diferenciação entre atividade e profissão. Né? Estamos realmente falando de uma profissão, né? O que implica você determinar e você definir uma profissão. E um outro debate que eu acho que está associado a esse campo e à questão que você coloca da legalização, que eu acho que talvez seja a questão central hoje no cotidiano das mulheres, que é a descriminalização das atividades envolvidas na prostituição. Né? Uma vez que, se a gente pensar pelo marco legal, né, jurídico legal em vigor no Brasil, estrito sensu a prostituição ela não é ilegal, mas a legislação penal, ela assim o torna na medida em que ela criminaliza todo o entorno necessário para a atividade funcionar. Então, acho que essas são algumas questões importantes que seu trabalho sinaliza para elas na medida em que mostra as ambiguidades e as contradições presentes no discurso das próprias mulheres. E uma última coisa que eu gostaria de assinalar é que, como esse campo ele é um campo marcado pelo estigma e pelo segredo, prevalece, né, muitas fantasias e muitos achismos em relação ao próprio campo. E aí, a hora que você traz o discurso, né, das próprias mulheres, não só contribui para que isso, de alguma maneira, seja sanada, mas traz uma outra questão que eu considero de extrema relevância. As mulheres que exercem a prostituição, ou os homens que a exercem, eles não são, eles não detêm, eles não portam valores e representações sociais distintas daquelas existentes em outros segmentos aos quais essas mulheres pertencem, ou seja, são mulheres pobres, das camadas populares, os valores e as representações sociais que elas dispõem não são
tão diversa assim de outras mulheres que não exercem a prostituição, mas são do mesmo extrato socioeconômico. Eu acho que isso são contribuições muito importantes do seu trabalho. Obrigado, professora Marlene. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com as vozes das mulheres profissionais do sexo sobre a legalização do seu trabalho, discurso e gênero, tema do Defenda Sua Tese desta semana. As vozes de mulheres profissionais do sexo sobre a legalização do seu trabalho, discurso e gênero, tema do Defenda Sua Tese dessa semana. Antes de passar a palavra ao Dr. Marlos, eu gostaria de pedir desculpa ao Sandro, expositor da tese dessa semana, porque eu falei algumas vezes as vozes das mulheres, as vozes de mulheres profissionais do sexo sobre a legalização do seu trabalho. Dr. Marlos Augusto Melec, juiz do trabalho e professor universitário, para a sua primeira participação no programa. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui na TV Justiça, no Defenda Sua Tese, aqui na dissertação do Sandro, uma dissertação, na verdade, em linguística, né? E com esse viés, não só jurídico, mas um viés também de saúde pública, um viés de família, um viés religioso, por que não? Até daqui a pouquinho já tem uma pergunta guardada aqui para você acerca de forças que interagem e que formam focos de resistência em relação ao advento da profissão profissional do sexo. Mas agradecendo em nome dos juízes do trabalho, especialmente aqui da 10ª região, Distrito Federal de Tocantins, o que nós estamos assistindo hoje aqui é direito material. Direito material. E nós estudamos no direito que existem fontes materiais e fontes formais. E os nossos alunos normalmente têm dúvida para entender isso, a diferença de fonte formal, fonte material, até aparece na prova da OAB isso aí de vez em quando. E o que nós estamos assistindo hoje é uma fonte de direito material. É exatamente essa busca que demonstra a fonte de direito material aqui na prática, viva. Fonte de direito material são os eventos que acontecem, as guerras, as manifestações de organizações não governamentais, os eventos sociais. Esse programa de televisão é uma fonte de direito material que não gera um direito exercitável, por exemplo, para profissional de sexo que está nos assistindo, mas que é um elemento de convencimento que vai transformar algo do campo moral para o campo legal. E a partir desse momento, então, com uma série de previsões de direitos possíveis a serem exercitáveis para essas pessoas. Tem uma preocupação, e vou deixar claro desde o começo aqui, de como juiz do trabalho e representante do Poder Judiciário, à medida que o Sandro está defendendo essa dissertação na área de linguística, com análise de discurso, e você que está em casa, não sei se é possível acessar pela internet, mas ter acesso à leitura que eu fiz de um trabalho irretoquível do Sandro, é justamente a análise do discurso. Então, eu queria deixar claro para os telespectadores em casa, para todos aqui no estúdio, que o Poder Judiciário, enquanto poder democrático, está aberto a essas discussões. Ainda no mês passado, nós tivemos uma decisão de uma juíza do trabalho do Nordeste brasileiro que correu os e-mails na internet, em que ela julgou procedente, ou seja, ela concordou com a tese de uma pessoa que ingressou cobrando honorários na Justiça do Trabalho acerca de serviço de pai de santo. Então, o pai de santo fez um trabalho numa empresa, descarrego, o que para nós lá no sul do Brasil é uma coisa assim, não tão factível, não tão familiar, como dentro das condições e costumes do Nordeste, do Norte do Brasil, né? Embora exista também. E a juíza disse, não, se ele prestou serviço de descarrego lá na empresa, tem que receber. Então, o artigo 114 da Constituição Federal, embora não vá me prender em artigos aqui de lei, uma vez que não é a área do Sandro, mas o artigo 114 dá à Justiça do Trabalho competência para conhecer, para julgar, para examinar, não só processos que envolvam relação de emprego, que é o trabalho subordinado, com habitualidade, com
com não eventualidade, com recebimento de salário, mas também relações de trabalho, que é algo muito mais amplo do que apenas uma relação de emprego. Então, um advogado que presta um serviço para um cliente e que não é empregado dele, mas prestou um trabalho, pode cobrar esses honorários aonde? Na Justiça do Trabalho. Um médico pode cobrar na Justiça do Trabalho. O pai de santo, por essa decisão de primeiro grau, pode cobrar na Justiça do Trabalho o seu serviço. E a profissional do sexo? Também pode cobrar na Justiça do Trabalho por serviços prestados? O texto constitucional ainda é novo, mas dentro desse diapasão já dá para ter uma ideia. Então, dentro desse aspecto que nós estamos vivendo aqui, o direito material, que academicamente é tão difícil de se compreender, o fato desse debate vir à televisão, estar no Congresso Nacional, até com projetos de lei que nós vamos discutir aqui hoje também, demonstram que está emergindo na sociedade a discussão não só da profissionalização do sexo, mas do aborto, a discussão da liberação até certo ponto das drogas, o que vem de um contexto ontológico e histórico, de construção histórica, de uma liberação que está acontecendo na sociedade que traz esse tipo de debate ao público. Né? E nós saímos dos guetos, e eu não vou colocar que só guetos, porque existem muitos profissionais do sexo, ou também profissionais no aspecto masculino do sexo, que são de alto luxo, né? Mas trazer esse assunto para o debate é muito importante. O Poder Judiciário está aberto a essa discussão. Então, eu já posso começar fazendo uma pergunta para ele? Então, vamos lá. Eu, lendo seu trabalho, vi que nós podemos, se é que você concorda com isso, reduzir toda essa grande discussão a pelo menos duas grandes palavras. A primeira é a hipocrisia e a segunda, a dignidade. A hipocrisia porque, como foi dito pelo William no comecinho do programa, talvez seja uma das profissões mais antigas da história da humanidade. Na Faculdade de Direito se fala isso. Por outro lado, a dignidade porque, embora isso aconteça, embora os profissionais estejam diuturnamente trabalhando, embora as profissionais estejam prestando seu serviço, não vamos dar aqui um viés interpretativo disso que eu estou colocando, mas enfim, o fato existe, é um fato social que existe e ao mesmo tempo há uma negação, seja pela sociedade, não, eu não faço, eu não vi. Nós estávamos discutindo aqui em off, fora do programa, que as próprias profissionais do sexo muitas vezes têm um recatamento, talvez, não sei a palavra exata, mas um pouco de vergonha ou de se expor, né? Mas o fato é que isso existe, esse fato social existe. E, por outro lado, essa busca da dignidade. E esse é o viés do trabalho. Porque entre a hipocrisia e o viés da dignidade que se busca, existe justamente o título do trabalho, que é a legalização. Então, a primeira pergunta que eu te coloco é a seguinte. A dignidade vem da lei? Precisa ter uma lei para que essas pessoas tenham dignidade? Bom, eu penso que para as pessoas não basta ter um reconhecimento, né? Assim, de que um grupo reconhece aquela atividade. É necessário que isso passe pelo campo da lei e que aquilo dê uma garantia, né? Hoje, quando se fala muito de cidadania, se fala muito das pessoas buscarem os seus direitos, elas precisam disso, né? Precisam de ter aquela coisa confirmada em papel, em lei, e eu acho que o que se busca um pouco é isso, né? Mas aí, quando você falou da hipocrisia e da dignidade, a gente esbarra num problema que talvez no campo da prostituição não seja tão fácil como, por exemplo, aconteceu ou vem acontecendo, eu não sei qual foi o fim da história, com catadores de papel. Estou tentando usar um exemplo, às vezes a gente usar exemplo não é muito bom, mas né, eles tinham por parte da sociedade o seu trabalho reconhecido, né, considerado muito importante no sentido de que eles tiravam uma sobra, né, que poluía e fazia uma reciclagem e tudo, mas precisa de uma lei, de alguma coisa que respalde, né, de forma oficial, reconhecida pelo Estado.
Então, no campo da prostituição, eu entendo assim que elas, até nos dados a gente vê isso, seria muito legal, mas eu não vou ter coragem, mesmo que esteja reconhecido, eu não vou ter coragem de pegar a minha carteira de trabalho e mostrar no lugar, né? A minha profissão é essa. Porque a gente ainda precisa superar essa hipocrisia, entende? A gente precisa ainda superar um outro campo para chegar no momento onde o Estado vai poder dizer para ela, olha, realmente você pode exercer. Ela falou assim, o Estado reconhece. Mas ainda a sociedade não admite isso, né? E não só não admite quando ela empurra mais ainda para o gueto, né? Quando você falou do gueto, ela ainda empurra mais ainda. Eu até te perguntei isso porque o Brasil hoje é um país que, entre portarias, medidas provisórias, leis complementares, leis ordinárias, enfim, toda essa formalidade que existe, tem mais de 1 milhão de normas, né? Então, nós sabemos que, contextualizando, na prática, muitas vezes as normas não são cumpridas, né? Mas a garantia não deixa de ser um argumento bastante interessante. E faço mais uma pergunta para complementar a primeira, que eu tenho certeza que também vai ingressar aqui na esfera da professora Marlene, que é a seguinte: que benefícios a lei que se almeja, a perspectiva que as profissionais do sexo têm, cujas perspectivas emergiram desse trabalho, que benefícios essa lei ou esse conjunto de normas pode trazer para essas profissionais? Posso entrar na sua Claro. pergunta também? Seria, hoje, as prostitutas teriam interesse na legalização? Porque eu vi nas suas entrevistas que, além da questão do segredo que a professora Marlene falou, é uma ideia de que é um trabalho temporário. Eu estou passando por uma necessidade, eu estou aqui, mas não pretendo estar no ano seguinte. Então, elas, nesse momento, tendem a exigir essa lei? Esperam ansiosas por ela? Muito bem, isso dá muita coisa para falar, né? Vou tentar resumir, porque envolve mesmo uma série de aspectos, né, da profissão. Bom, o Dr. Marlos falou da questão de que benefícios, né? Eu acho que assim, o que se trata basicamente, e o que eu tentei trazer para elas, foi a questão básica do direito que os trabalhadores têm. O que a gente pode falar? Uma carteira assinada, poder você comprovar a sua renda, poder você ter um seguro se você ficar doente, poder contribuir para se aposentar, né? Então, seguros básicos, né? E aí, isso que o William falou, a gente vai bater mesmo de encontro, porque muitas delas estão ali para suprir uma necessidade momentânea, né? Então, a professora até lembrou antes, né, de uma que ela conheceu que estava trabalhando para simplesmente comprar uma máquina e montar o seu negócio, não é isso? Então, a partir dali, ela não queria trabalhar mais, né? Então, uma outra que eu entrevistei, ela falava, eu estou aqui, que eu tenho uns objetivos, vou comprar um carro, depois que eu comprar esse carro, eu vou parar. Mas ela falou uma coisa significativa, mas eu sei que depois, se eu tiver uma outra necessidade, eu vou usar desse meio para poder complementar a minha renda, ou para atingir um outro objetivo, né? E quando a gente estava também conversando sobre a profissão, trabalhar como profissional de sexo, comparando com outras profissões, a gente, até que trabalhando na área como professor, a gente pensou o seguinte, tem muita gente que se forma em determinada coisa, né? Determinada atividade. Fulano é biólogo. E aí, ele gostaria muito de trabalhar num instituto onde ele pudesse fazer pesquisas biológicas. Mas ele não conseguiu isso. O que ele faz? Ele dá aula. Aí ele responde para você o quê? Não, estou dando aula, mas é porque só por enquanto eu não gosto não. E me pareceu um pouco isso, né? Porque as pessoas pensam que todas as prostitutas estão lá por necessidade, todas as prostitutas estão lá porque não tem outra opção, todas estão lá porque o Estado não lhes dá a condição de conseguir um emprego ou de exercer a sua profissão para a qual ela trabalhou, mas não são todas. Então, isso é que é uma coisa importante de dizer, né? A professora falou dessa liberdade que a pessoa tem do uso do seu próprio corpo, né? E até dela fazer programa, vender o corpo, a gente tem que parar de falar isso, né? Porque acho que as que são até mais esclarecidas falam assim, eu não vendo o corpo, porque se eu vendesse o corpo eu não poderia estar aqui da minha própria vontade. Sexo é mercadoria? Eu vendo fantasia, né? Sexo é mercadoria? Eu acho que em certo sentido ela é uma mercadoria, né?
ela virou um espólio de guerra até em determinados momentos aqui, eu falei, e não, eu acho que não só em determinados momentos não. Hoje, se você vai em lugares onde há guerra de favela, de grupos, e um grupo sobe um morro e às vezes ele arrebenta a porta de um barraco de um cara que é inimigo dele, mata o cara e estupra a mulher e as filhas. Quer dizer, ele usa o sexo como uma forma de humilhação. Mas se o sexo é mercadoria, nós temos a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que diz que o trabalho não pode ser visto como mercadoria, como merchandising. Como é que fica isso? Aí nós vamos ter que colocar outras profissões também e fazer a mesma pergunta, né? Porque acho que também há uma crise de trabalho que pode passar pela profissão, né, da profissional do sexo, né? Agora, a questão da aposentadoria, do auxílio-doença, isso hoje é possível, porque isso na verdade não seria bem um benefício trabalhista, mas seria um benefício previdenciário, e elas já podem, ou eles já podem, elas já podem, enfim, né? Contribuir como autônoma. Contribuir como autônoma e ter direito aqui à aposentadoria, auxílio-doença e todos os outros benefícios previstos na lei. Você não concorda, professora Marlene? Por isso que eu digo da dignidade, né, professor? Eu, quando coloquei a questão da legalização e da descriminalização, né, e é interessante quando o Dr. Marlos pergunta, né, quer dizer, quais são os benefícios que se busca, e a impressão que eu tenho é que dentro do próprio movimento há dúvidas ainda em relação, ou não é se é dúvida, mas não é consensual, se a garantia da dignidade e dos direitos de cidadania, a saída é via legalização como profissão ou se é descriminalização da atividade. Né? Porque todas essas questões e a questão da temporalidade, não é da temporalidade, mas de ser temporária. Temporalidade no sentido de ser uma atividade temporária, me parece, pelo menos das mulheres as quais eu já tive condição de entrevistar, é um discurso muito recorrente, porque é uma atividade extremamente estigmatizada. Então, a perspectiva, né, há diferenciação dentro disso, né? Eu me lembro de ter conversado com prostitutas, né? E aí, qual é o seu projeto de vida? Eu quero virar madame, né? Eu quero ter uma casa. E virar madame é assumir o lugar de quem gerencia o negócio. E isso era muito claro. Mas isso eu não posso dizer que essa seja a perspectiva de todas, né? A perspectiva é que vai passar um pouco tempo ali e vai sair. O que também, por outro lado, é extremamente irreal. Se você for investigar quantos anos ela está ali. A ideia de que aquilo é temporário é muito mais, digamos, uma forma... defesa. É uma forma de lidar com uma atividade que é extremamente estigmatizante. Né? E também, quer dizer, quando eu disse anteriormente, não são mulheres que têm valores diferentes dos estratos sociais aos quais elas pertencem. Exatamente. Então, se são mulheres de classe média alta e que têm uma educação e valores mais liberais, elas vão lidar com isso de uma outra forma do que, né, o discurso do silêncio, por exemplo, com a família. Né? É porque a ideia, né, de uma vida boa para essas mulheres é uma ideia de uma família construída dentro, digamos, dos padrões tradicionais hegemônicos que nós lidamos com ele também. Né? De ter filhos, de um casamento que dure, de ser respeitada. Então, me parece, né, eu acho que esse é um debate que está aí. A gente tem, sim, uma posição, né, das associações que representam as trabalhadoras do sexo, né, e que muitas dessas organizações, inclusive, já têm questionado o próprio termo em função de que, dizendo que não, abandonar a prostituta por trabalhadora do sexo é, de certa maneira, passar um verniz para tornar a coisa mais aceitável. Então, queremos lidar com o estigma e, para lidar com o estigma, a gente quer a palavra que é a que todo mundo reconhece. Então, embora haja o projeto no Congresso e com o apoio dessas organizações, também há questionamentos de algumas organizações e muito entre as mulheres. Né? E aí eu acho que a questão da representatividade das organizações, que eu acho que não é específica do campo da prostituição, né? A gente vai pensar em representação e democratização do Estado, qual é a grande questão hoje? A representatividade dos movimentos. Se isso é uma discussão clássica, por exemplo, no sistema partidário brasileiro, né, que ele é pouco representativo, até porque nós não temos mecanismos de accountability,
né, institucionalizados, isso no campo da prostituição, ela também se coloca Certamente. com uma dificuldade a mais do campo, eu acho, né, e aí estou te colocando essa questão para você poder falar um pouco, que é o segredo de não querer ser vista, de não querer ser reconhecida nesse lugar, muito menos ser representado por alguém, né? Porque a que se dá melhor é aquela que passa incólume, porque eu costumo dizer que a prostituta da novela, todo mundo tem a maior simpatia por ela, né? Aparece aquele glamour, são sempre mulheres muito bonitas, bem tratadas, que não sofrem qualquer tipo de estigma, ou se sofrem é uma coisa, né, que não perturba a vida. Passa a mensagem de reprovação social pela discriminação. Né? A Só sai com discriminação, deputado, inclusive, empresário, né? não, a discriminação, inclusive, né, na mídia, ela não é colocada como uma coisa positiva. Agora, ninguém quer ter uma prostituta morando na sua casa, muito menos atendendo freguês ali. Né? Seja no apartamento do lado, seja na rua. Aí você vai já chamar a polícia, e não é à toa que hoje ainda, uma das, né, quais são as políticas públicas que atuam nesse campo? É a da justiça criminal e basicamente da polícia, porque no judiciário não trata da mesma, tão repressivamente, né? Porque a comprovação não é uma coisa tão simples, né? E a saúde, que há uma disputa entre um viés de cidadania com um viés de controle, que é o clássico. Né? Então, será realmente que a questão que se coloca é da legalização? Né? Aí vou no mesmo sentido. A professora até perguntou no início desse bloco a diferença de atividade e profissão, né? Eu vejo da seguinte maneira: a atividade é uma tarefa, é a pessoa se ativar em alguma coisa. E o que é a profissão? Até muito se discute profissão com arte, arte com profissão. Ofício, né? Se ser advogado é uma profissão, é uma arte. Né? E claro que com todo o viés acadêmico acaba se transformando numa profissão. Então eu vejo que a profissão, para se diferenciar da atividade, a atividade é um ícone da profissão. Mas a profissão precisa ter o quê? Aceitação social, precisa ter mercado e o conhecimento da profissão, que pode ser empírico, como de um pedreiro, de um auxiliar de pedreiro, por exemplo, ou acadêmico, conhecimento acadêmico. Né? Agora, dentro desse contexto de legalização, de aceitação social da profissão, eu até vou colocar uma coisa aqui que vai mexer com o William. Vai mexer com o William. Olha só. Recentemente nós tivemos uma discussão, digo não nós no judiciário, mas a sociedade como um todo, o Poder Legislativo, acerca da desnecessidade de curso superior para o exercício do jornalismo. E houve uma reação gigantesca. Assim como nesse momento, as revistas especializadas colocam isso, há uma discussão acerca da necessidade de curso superior para ser piloto de linha aérea na aviação civil. Se precisa ou não precisa. Quer dizer, porque hoje como é que é? O sujeito vai dirigindo um monomotor, pilotando um monomotor, um bimotor, um turbo-hélice e vai para um jato. Mas será que precisa de uma faculdade para fazer isso? Será que se nós legalizarmos com esse viés assim, formalístico da legalização na prostituição, daqui a pouco teríamos faculdade de prostituição? Teríamos curso técnico, em 2 anos você se forma prostituta? E dentro desse contexto, faculdade de prostituição, curso técnico, eu pergunto, qual é hoje o foco de resistência que existe para que esses projetos de lei não passem? Porque nós temos o projeto de lei do deputado Gabeira, é deputado, senhor? Deputado, né? Sim. E outros que estão no seu trabalho, sua dissertação, que não passaram. E qual é o principal foco de resistência hoje para esse projeto de lei? Enfim, para esse mistério passar. Bom, vou tentar juntar tudo aqui, que a professora falou da questão da dignidade também e falou da diferença da representatividade, né? Realmente a representatividade no campo das prostitutas é muito difícil. Por quê? Você tem a prostituta que trabalha num lugar como a Vila Mimosa, lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês têm noção como funciona, mas é um lugar que se você não está acostumado, você vai achar que é baixíssimo nível. Né? É um condomínio? Funciona quase um shopping, né? E cada entrada você entra assim, dá a volta lá por trás e sai num outro lugar. E naquele caminho que você faz, tem uma casinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, dezenas, né? E cada casa daquela é um bar e cada bar tem as meninas e ali acontece tudo, né? Então tem lugares assim, tem lugares como casa de massagem, né? E aí tem até problema com os massagistas. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu sou massagista, mas se você
coloca um anúncio no jornal, o cara que procura uma massagista no jornal, ele não quer uma massagem. Claro que tem gente que quer uma massagem, mas, né, querem outras coisas, né? Também, que a gente está falando lá atrás, o complemento, né? O relax, né? Que chama assim, mas querem também um programa sexual. Tem as que trabalham oferecendo seu serviço em jornal, né? Dizendo mesmo que é uma garota de programa, que faz programa, dizendo a hora é tanto e tal coisa, né? Isso é assim que funciona. Então, quem vai representar quem? A organização fala a partir de qual prostituta, né? Aquela que está só trabalhando para pagar o seu curso, né? Isso é muito recorrente hoje, não é raro não. A menina faz a faculdade de manhã e realiza o seu trabalho profissional como profissional do sexo e paga a faculdade assim. Quando eu terminar a faculdade, eu arrumo um trabalho e paro com isso, né? É muita coisa para falar, a gente tem que aproveitar bem o tempo, né? E aí eu queria dizer assim, doutor Marlos, que a análise do discurso é uma disciplina que trabalha de forma transdisciplinar, interdisciplinar. Então, o fomento que vem de outras disciplinas, no caso que vocês estão fazendo direito, a professora com sociologia, isso é muito importante para que a gente possa analisar o discurso e ver representatividade dele, e não só isso, né? Mas a análise do discurso, ela verifica o que o discurso está falando, ali naquele discurso nós vamos ver a prática social, né? O discurso revela a prática social. Do mesmo jeito que a prática social vai moldar o discurso, né? Mas ele não vê que o discurso só fala como a sociedade é, mas também a gente admite que através do discurso a gente pode modificar o que a sociedade pensa, né? É claro que aí já é um caminho um pouco mais doloroso, mas a gente admite isso, né? E nesse aspecto, tem o foco de resistência está onde? Aí é que eu ia entrar nesse campo agora. Eu penso que, então, quando a professora falou de legalização, de legalizar, ou de, qual a palavra, professora? Descriminalizar. Eu creio que é muito mais importante hoje e mais urgente que elas trabalhem no sentido de que o seu trabalho seja visto com dignidade e tirar a discriminação, né? Por quê? É difícil esse trabalho, difícil porque a professora lembrou do trabalho que é feito de forma secreta, né? E elas falam mesmo, muitos homens que vêm aqui são casados, né? Então, quer dizer, o discurso ainda, o debate ainda está muito, né, necessitando de que cresça. Né? Será que o foco estaria em bancadas religiosas? O foco estaria em bancadas específicas do Congresso Nacional? Estaria também. Ou o foco de resistência estaria na própria, já que nós estamos em profissão, categoria então, categoria profissional? Sim. Que há racha interno e aí ali reside um foco? Eu acho que as duas respostas são positivas, né? É claro que a bancada religiosa ela vai trabalhar sim, mas a gente sabe, ó, uma dessas meninas que me deu entrevista, ela falou, os próprios deputados que estão lá contra e gritando, falando que isso é uma imoralidade para a sociedade, são eles que vêm procurar a gente, né? São às vezes os líderes religiosos que vêm procurar a gente, ou que ligam, não vem aqui em tal lugar porque eu não posso ir aí. Então, né, isso é uma coisa que acontece, né? E quando a gente na sociedade vai poder admitir que alguém realmente faz uso, né, do serviço sexual? Quando? Eu não sei quando, não posso responder isso. Eu nem sei se pode, não sei se deve, né? Mas eu acho que isso acontece, né? E é uma atitude hipócrita, sim, né? Mas aí a professora fez pensar, será que realmente também essa coisa escondida não faz parte? Né? Porque a sociedade sempre vai ter coisas escondidas, né? Algumas vão à tona, outras não. Eu só queria lembrar, doutor Marlos, que o senhor falou, será que vamos ter pessoas que vão estudar 2 anos e tudo? Na definição, né, que tem, né, até as pessoas que estão assistindo... do que seja conceito de profissão. Exato. Temos um viés. Né? Até as pessoas que estão assistindo podem entrar no site do Ministério do Trabalho e do Emprego, né, e encontrar sob o código 5198 lá o que é uma profissional de sexo. A professora falou também das nomenclaturas, e lá entre elas nós temos assim, ó, garota de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, prostituta, puta, quenga, rapariga, trabalhador do sexo, transexual, travesti. Até eu estava lendo ontem, isso aí é muito sinônimo para falar bem... Todas as informações, né? Eu só queria fazer uma sinalização, que assim,
acho que fica claro, né, com o trabalho do Sandro também, que ainda que seja um tema de extrema controvérsia, né, ele está encontrando um lugar na agenda pública, né, que eu acho importante. E a CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupações, na hora, né, mostra uma permeabilidade, não só da sociedade, mas o que eu acho muito relevante, das políticas públicas fazerem essa discussão e aí não só saírem para um marco, mas saírem de um campo da moralidade, que eu acho que não deve ser o viés principal a pautar a ação do Estado. Né? O Estado ele não deve ser o agente moral da sociedade. Né? E aí é por essa permeabilidade, essa possibilidade que se construiu essa classificação, né? Esse código dentro da classificação e que só é tão detalhado como é porque contou com a participação de uma série de organizações representando as trabalhadoras do sexo para poder ajudar a pensar. Perfeito. Bom, chegamos ao final de mais um programa Defenda Sua Tese. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores. E você, acadêmico que tem ideias novas, traga o seu trabalho para ser debatido. Para participar, envie para o e-mail defendasuatese@stf.gov.br. Até o próximo programa.